Troianas é uma remontagem, né, Zé? Mais que uma reestreia, é uma remontagem. As Troianas é o espetáculo que inaugurou nosso teatro, na nossa pequenina sede ali na Rua Barra Funda. Como diz a Fernanda Maia, minha parceira, a gente está há 14 anos para fechar, mas ainda estamos lá, firmes. Insistindo em tentar fechar. Todo ano a gente fala, não, esse ano a gente vai ter que fechar, mas já são 14, ano que vem 15 anos. E As Troianas foi a peça que inaugurou o teatro, né? A gente estreou em 2009. Em 2009 já era uma releitura do clássico grego do Eurípides, né? Mas a gente resolveu, para comemorar os 20 anos do grupo, a gente resolveu pegar uma dessas peças antigas e falar, vamos olhar de novo para esse material, para essa dramaturgia. E agora também é completamente diferente da montagem de 2009. A gente agora faz um cruzamento que é entre o Eurípides e a ditadura militar, sabe? Então é uma outra coisa, mas é sempre um prazer, né? Revisitar essa dramaturgia, revisitar os gregos. Eu leio e fico pensando assim, meu Deus, isso foi escrito há 2.500 anos. Isso é uma sina ou é um... Será que o mundo melhorará? Então... Isso eu estava pensando sobre isso, assim, sem resposta. Por que as tragédias, elas são atemporais? Eu acho que é uma série de questões, né? Eu acho que a primeira coisa é a maneira como elas abarcam a questão mítica que está no nosso DNA, né? Que está nas nossas células, né? O Joseph Campbell já dizia isso, né, décadas atrás. Sem os mitos a gente não existe, né? Sem esse panteão aqui em cima da nossa cabeça, eu não digo que norteando a nossa vida, mas é um diálogo constante que a gente tem com isso, né? Com essa galeria de entidades, sejam elas na forma de deuses, de heróis, de crenças. É o nosso reconhecimento com a existência, né? Onde a gente se reconhece com a existência humana. É de forma especular também, é como espelho, às vezes como eco, às vezes como refração, mas os mitos estão aqui em cima da gente. Eu acho que as tragédias, os gregos... É uma pena que tenham sobrado tão poucas peças, né? De centenas e centenas e centenas de peças que foram escritas, principalmente no século V a.C. Sobraram ali umas poucas dezenas, mas elas já são um sinal de que aquela civilização tinha esse diálogo, e esse diálogo era um elemento formador, né, na constituição daquelas sociedades e tudo mais. E eu acho que por isso que elas estão vivas até hoje, sabe? Mas a gente achou interessante cruzar essa dramaturgia dessa peça especificamente, da ação das Troianas, que vai falar muito sobre a questão do feminino, né? No primeiro dia de ensaio eu falei, eu quero, como homem, pedir permissão para vocês, atrizes, para dirigir essa peça, porque é uma peça que vai falar muito sobre essa questão do feminino e do cerceamento das liberdades, né? Do que acontece quando qual é o rescaldo depois de um ato de muita violência ou de uma situação de muita violência, por que esse rescaldo é diferente para os homens e para as mulheres, por que as mulheres padecem mais nessas situações de estresse social, estresse também econômico, mas, né, no caso dos gregos, vindo de uma guerra. Mas quando a gente começou a fazer essa transposição para nós aqui, na situação da ditadura, do regime militar, o que aconteceu. E aí eu fui chegando aos poucos nessa coisa da Torre das Donzelas, do Presídio Tiradentes, né, que é onde agora a gente está ambientando. Em 2009 não era essa a ambientação da peça. Em 2009 a gente entrou numa outra viagem que tinha a ver com fazer uma analogia da Guerra de Troia com a Segunda Guerra Mundial. Então as troianas viravam as judias que estavam em campos de concentração e, por analogia, os gregos viravam os alemães, os nazistas, com os horrores todos perpetrados por eles. Então a gente está muito influenciado, talvez, por causa das últimas pesquisas que a gente tem feito, da última peça nossa, que é o Codinome Daniel, que se passava nessa época da ditadura. Fernanda agora está escrevendo o libreto de uma ópera, também sobre esse período da ditadura. Eu acho que é uma memória que a gente
necessita nesse momento revisitar, né, as memórias da ditadura, porque elas têm narrativas ainda que precisam ser iluminadas, né? A gente não fez as pazes historicamente com esse período, né?